Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula sobre sustentabilidade. O tema agora que nós vamos falar é desenvolvimento sustentável. Como vocês já viram ali na nossa primeira aula, dentro da Revolução Industrial, nós tivemos ali uma potencialização dos impactos ambientais, justamente porque dentro da Revolução Industrial nós tivemos uma grande transformação de matéria-prima. Então ocorreu ali a produção em massa. Então o que ocorria? Dentro das indústrias você tem ali os maquinários, teve ali a invenção da energia elétrica, teve a máquina a vapor, que acabou fazendo com que essa matéria-prima ela fosse processada de uma forma muito mais rápida. Uma vez que você processou essa matéria-prima de uma forma mais rápida, acabou gerando ali um impacto ambiental maior, justamente por conta do consumo de matéria-prima. Essa matéria-prima, ela vai ser justamente a quantidade de madeira, por exemplo, né? A quantidade de animais que são processados, a quantidade de água, a quantidade de energia elétrica, a utilização do solo. Então, também a questão da qualidade do ar, né? Pelo lançamento de materiais poluentes na atmosfera. Então, tudo isso gerou um grande impacto ambiental e inaugurou ali uma grande crise ambiental a partir ali da Revolução Industrial. Foi justamente por conta desse extrativismo exacerbado que nós tivemos ali a degradação dos recursos naturais. Então, inaugurando, como eu disse para vocês, essa onda aí de impactos ambientais e de crises ambientais. Ela culminou ali em grandes desastres, né? Como vocês sabem, ali nós tivemos, um dos marcos foi justamente a questão lá de Chernobyl, quando aquela usina nuclear explodiu ali, foi um marco para a área ambiental. Recentemente no Brasil nós tivemos também o rompimento da barragem, né? Tudo isso são impactos ambientais bem conhecidos aí de vocês, que dentro da ideia do desenvolvimento sustentável, a gente tenta justamente reduzir esse tipo de impactos para que esse tipo de desastre não venha a acontecer. Então, os impactos ambientais, o que eles são? São qualquer alterações ali das propriedades químicas, físicas e biológicas. Quando você tem uma alteração dessa propriedade causada pelo homem, você já tem ali o estabelecimento de um impacto ambiental. Impacto ambiental, ele pode ser tanto um impacto positivo quanto ele pode ser um impacto negativo. O impacto positivo, ele ocorre justamente quando eu tenho ali a ideia do desenvolvimento social, né? Quando vem uma empresa, por exemplo, se instalar em uma determinada região. Eu tenho ali a geração de emprego, a geração de renda, é um impacto positivo que aquele empreendimento trouxe para aquela dada região. Já os impactos de ordem negativa, que a gente está tratando mais aqui nessa aula, nessa disciplina, né? São ali os impactos causados à água, como contaminação da água, contaminação do solo, contaminação do ar. São todos impactos ambientais de ordem negativas que a gente precisa mitigar, que a gente precisa reduzir quando a gente trabalha pelo viés do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, ele trabalha com 3 pilares básicos. O pilar ambiental, o pilar econômico e o pilar social. Funciona como se fosse uma cadeira de 3 pernas. Quando um desses pilares é rompido, a cadeira cai, não é verdade? Então, quando um desses pilares eles acabam sendo rompidos, eu não tenho desenvolvimento sustentável. Em termos práticos, dentro do desenvolvimento sustentável, eu preciso preservar os recursos naturais, desenvolver a economia e promover ali a igualdade social. Só assim eu tenho ali o desenvolvimento sustentável estabelecido. Então eu preciso sempre buscar, dentro das minhas atividades, conciliar essas 3 esferas, que são muito importantes ali para que a gente tenha um desenvolvimento de forma adequada. Eu costumo dizer nas minhas aulas que quando você tem a ruptura de um desses pilares, você tem ali a inauguração de uma crise, seja ela ambiental, como nós estamos vivendo dentro desse século, ou
pode ser inaugurado também uma crise econômica ou pode ser inaugurado uma crise social. Então, essas esferas, elas precisam andar em conjuntas para que eu tenha estabelecido esse modelo de desenvolvimento sustentável. E toda a sociedade, ela precisa buscar esse tipo de modelo, que é o modelo mais adequado para esse século que nós estamos vivendo na contemporaneidade. O desenvolvimento sustentável, ele trabalha por meio de uma visão sistêmica, onde um agente vai influenciar o outro. Como eu falei para vocês, a economia influencia no meio ambiente, assim como o meio ambiente influencia na economia e na sociedade. Então, essa visão sistêmica, ela precisa ser levada em consideração quando eu estou estabelecendo um modelo de desenvolvimento sustentável. Ela sempre visa a erradicação da pobreza. Deve-se criar mecanismos para que as pessoas elas tenham acesso à moradia, ao saneamento básico, ao trabalho, à renda, e tem acesso principalmente à alimentação, não é verdade? Então, o desenvolvimento sustentável também prega a erradicação da pobreza. Outra vertente que o desenvolvimento sustentável trabalha é com relação justamente à preservação dos recursos naturais, fauna, flora, né? Aí entra água, ar, solo, que precisa ser preservado para que eu tenha o desenvolvimento sustentável. E também prega o crescimento econômico. Se nós não tivermos crescimento econômico, nós também não temos uma sociedade forte, um meio ambiente equilibrado. É dessa forma que se estabelece ali o desenvolvimento sustentável dentro de uma sociedade. Então, todas essas esferas, elas precisam caminhar juntas, uma respeitando o espaço da outra. Então, este é o modelo buscado por grande parte das lideranças mundial aí na atualidade, né? Porque se apresenta como um sistema capaz de atender às necessidades da humanidade por meio do equilíbrio, né? Respeitando sempre ali o diálogo entre os povos. Gostaria de fazer uma sugestão ali de uma leitura para vocês também, que é o livro Desenvolvimento Sustentável, ali do autor José Eli Veiga. Então, assim nós chegamos ao final da segunda aula sobre sustentabilidade. Muito obrigado, convido você aí já para assistir os nossos próximos vídeos.